que foram monstros aqui, eu sempre estive presente. Para mim, eu vou falar por mim, não vou falar pela Poca. Para mim, foi humilhante, me senti rejeitado por todos na casa. E eu tive a oportunidade de falar com cada um que me procurou para eu falar sobre isso. Chorei por isso, fiquei muito mal. E no dia seguinte, no domingo, você era o primeiro. Quando eu cheguei para fazer o raio-x, e você não me deixou passar na frente. E todos os monstros, pelo que eu conversei, todos passaram sempre na frente. Eu fui o primeiro monstro a não passar na frente para fazer o raio-x. E quem estava na frente no raio-x era você. Então, você é uma pessoa que tanto é que eu não reclamei com você sobre o paredão, continuei mantendo a mesma relação, porque é uma pessoa que eu sempre gostei muito, troquei muito. E essa situação específica do raio-x não entendi, de fato, porque não me parece a mesma pessoa que eu vinha construindo uma relação aqui. Bom, Thiago, já vou começar falando, até eu chegar aqui. Não dá conta carregar aí? Pode colocar na Carla. Pode pôr na Carla. Oportunista não, desculpa. Hipócrita. Hipócrita. Pode colocar na Carla, por favor. Bom, eu vou explicar, vou tentar ser o mais claro possível. Ela achou muito ruim eu não ter colocado o Anjo no Arthur. Realmente eu pedi desculpas ao Arthur, porque eu havia prometido a Thaís antes, até mesmo antes do Big Fone funcionar, por uma situação que eu me senti na hora e prometi. Falei para o Arthur, pedi desculpa, porque eu falei que daria para ele, mas eu não consegui reverter isso e fui na palavra que eu já havia dado. E ela achou ruim. Só que ao mesmo tempo eu não consigo entender ela ter achado ruim eu não ter dado o Anjo para ele, porque na hora que ela pegou os 3 do Big Fone, ela não deixou o melhor amigo dele ter a chance de um bate-volta, porque ela já sabia que ele ia pelo líder, e ela colocou as pessoas que iriam pela casa. E automaticamente isso o colocou no paredão. Se fossem outras pessoas lá, ele não teria ido. Outro detalhe, ela que votou nele nesse paredão com a justificativa que estava anulando o voto. Que ela não tinha que votar, que ela ia anular. Então como que o Arthur tinha todas as chances de ir pro paredão e ela ia jogar um voto fora sem tentar protegê-lo? Então isso para mim se torna uma hipocrisia. E vou colocar de novo no mesmo segmento 2 caras, porque ela chegou em mim, no Rodolfo, falando que passou a noite inteira e o dia inteiro querendo pegar o atendimento para tirar a faixa exclusiva do Rodolfo, e depois ela chegou no Fiuk e falou a mesma coisa. Então, como é que era? Era dele, era dos dois ou era só um? Porque para nós foi dito que era só um. Não, peraí, então... presta atenção. Vou daqui. Ô Caio, o que eu quis dizer é que eu esperava, como da outra vez, que o Bill tirou 2 pulseiras. Põe aqui pra mim, me ajuda aqui. É disso que eu tava falando, Você Caio. pode ter falado isso para outros. Para nós foi dito, eu fiquei a noite inteira, a manhã inteira para tirar você, para tirar você do coisa. Sendo que, na verdade, a sua intenção nunca foi tirar o Rodolfo. A sua intenção foi tentar melhorar a situação que estava ruim pro Arthur aqui. Não, era talvez de tirar o Budá. A minha intenção era melhorar a minha situação em primeiro lugar, que estava muito desconfortável. E ficou mais porque você não assumiu as coisas que você estava fazendo. Eu estou assumindo sim. O Arthur tá indo pro paredão, vai pro paredão, você pega e fala com o Gil que você votou anulando seu voto, você não tá ajudando ele, achou ruim de eu ter falado uma coisa banal. Mas você acha que eu ia votar em uma das minhas amigas? Eu não ia votar. Não, tudo bem, mas então não ache ruim não ter protegido ele como você não protegeu. Simples, só isso que eu tô falando. Tá bom, tudo bem, Caio. Eu só não falei que eu achei ruim, eu só falei que eu não entendi que você tinha falado uma coisa e depois você fez outra, só isso. Mas na hora que eu fui tentar explicar ali, você virou as costas e deixou eu falando sozinho. Também me deixa muito feliz, porque ela é minha amiga, mas eu não havia... naquele momento. Sim, mas aí você tem que entender que isso era eu, não era você. Assim como você não achou que ele teria algum problema e não colocou o Projota para voltar na prova do bate-volta. Você deixou o cara ir direto pro paredão, a melhor amigo. Ali, colocou as pessoas que mais iriam ser votadas, sendo que automaticamente o Arthur não iria. Se não tivesse rolado aquele, se fosse diferente as pulseiras, ele não teria ido. Caio, eu acho que isso é a minha visão. A sua visão de jogo é diferente da minha. E tá tudo certo você pensar diferente. A cara dele. Tá gostando. Ele fica feliz, Thiago. Bom, eu vou usar hipócrita também. Mas vou usar na Lumena. Porque já tem umas 3 semanas que eu venho sendo atacada por ela, principalmente aqui no jogo da discórdia. Quer dizer, no jogo da discórdia, porque até então a gente tinha tido algumas conversas, eu sentia alguma barreira por parte dela, tentava me aproximar e não estava conseguindo. E teve uma vez uma conversa nossa onde ela falou sobre exposição, onde eu fiz uma pergunta para ela
e ela se sentiu incomodada do fato de ter outra pessoa também no meio da conversa. E aí ela veio e depois comentou comigo que se sentiu exposta porque eu não fui falar particularmente com ela. E aí, no jogo da discórdia, ela sim me expôs para todo mundo, me expôs para o Brasil, me expôs no ao vivo, com inverdades, me diminuindo, me menosprezando, coisa que me magoou muito. Então, eu também vou usar a plaquinha de fraco, porque eu soube pela casa toda que ela se sentiu, enfim, que ela não se sentiu confortável depois com as palavras que ela usou no ao vivo, me chamando de medíocre, enfim, foram palavras duras, porém ela também não veio falar comigo. Ela fechou a cara e também não veio falar mais comigo. Então eu fiquei... observar que quem inicia a ação da exposição é você, né, Carla? Eu apenas reagi a um sentimento que, sim, não foi uma, duas vezes, foram 3 vezes. Você sempre fazendo um movimento de se colocar enquanto prioridade nas relações, o seu desejo enquanto prioridade nas jornadas com as pessoas. Infelizmente, eu não vim aqui para priorizar a sua jornada. Eu vim me priorizar. Então, eu reagi, sim, a um sentimento de exposição. As conversas que a gente teve, em nada, modificaram o seu comportamento no modo de se comunicar comigo. Eu, infelizmente, Carla, não sou obrigada a ter que acolher personalidades os quais eu não concordo, perspectivas de jogo os quais eu não concordo. Mas você me desculpe, mediocridade, infelizmente eu me arrependo da palavra, porque eu não tive tempo de definir o meu conceito de mediocridade. É sobre superficialidade. Jornadas superficiais, eu nomino, sim, como medíocres. Em nada tem a ver com a sua subjetividade, em nada tem a ver com a sua carreira, em nada tem a ver com a sua personalidade, tem a ver com o resultado da nossa relação aqui, nas nossas jornadas, que sim, eu considero como superficial. Sim. E, por consequência, medíocre. Tá justificado. Juliette. Conta pra gente, Juliette. Resumindo, primeiramente, eu quero devolver o elogio, eu aceito, com muito respeito, todos os elogios que foram feitos por Lumena, e eu acredito que sim, o Big Brother é uma oportunidade não só para mim, de descobrir novos talentos, mas de aprender novas visões. Então, por isso eu lhe retribuo. Eu até nem ia fazer isso, mas me senti muito agradecida e devo. E a segunda, 2 caras. Mas espera, por que a Lumena é oportunista? Porque ela também está aqui fazendo o mesmo. Se ela está aqui, é em busca de uma oportunidade. E eu respeito. Ela tem sua jornada com a música, sua jornada como mulher, como bandeira, como ela, como, sei lá, tantas coisas que eu nem consigo definir. Então, por isso ela é oportunista. E a outra plaquinha? A outra, estou até nervosa. A outra plaquinha é de 2 caras e vai para a Lumena também. Porque eu vejo que ela muda conforme as pessoas. Para algumas pessoas, ela é maravilhosa, ela acrescenta muito e eu respeito. Cada pessoa aqui sabe a contribuição que ela traz para cada um. Mas para mim, ela não foi essa pessoa. Ela só conseguiu ser essa pessoa no primeiro dia, quando nossa conexão foi tranquila e eu me senti aberta a ter outras conexões. Já conversei isso com ela, me senti aberta a perguntar coisas que eu não sabia e eu tive uma barreira muito forte de defesa, de reação, que eu respeito, mas que dói, sim, também em mim. E eu vejo ela agindo com o mesmo fato, ela age de formas diferentes a depender de como ela se sente e tudo bem. Então, por isso, eu acho que ela é 2 caras e é isso. Posso me justificar, Thiago? Os 2 caras. A minha jornada com a... Eu prefiro realmente respeitar cada jornada, viu, Thiago? Porque não dá para resumir aqui. Sim. Cada um tem uma especificidade. Então, a minha jornada com a Ju, ela é, assim, de 2 momentos. Sim. Um momento de muita admiração e um momento, sim, de afastamento, porque eu não vim para o Big Brother para ensinar absolutamente nada para ninguém. Esse lugar que às vezes me colocam sobre as bandeiras, sim, que fazem parte da minha jornada subjetiva, não era o meu propósito aqui no programa. Eu vim aqui para me divertir, eu vim aqui para lutar pelo prêmio, eu vim para dançar, para ser feliz. E às vezes ser taxada e reduzida a esse grande peso, que é um fardo, sim, trazer essas bandeiras nas costas, me desorganizou
muitas vezes na minha jornada aqui. Me desestabilizou muitas vezes, porque não é sobre isso. Eu não vim aqui para falar sobre racismo somente. Eu não vim aqui para falar sobre candomblé, religião, eu vim para ser eu. E às vezes, sim, as pessoas me reduzem até que tá sempre respondendo essas questões identitárias. Eu não sou só isso. Eu sou uma mulher alegre, eu sou uma mulher verdadeira. Eu não preciso estar sempre sendo taxada como uma pessoa detentora de um suposto saber sobre o que é relações raciais. Eu estudo isso, mas eu não sou só isso. E dói muito e me desorganiza, porque a gente teve uma conexão muito bonita no primeiro dia. Só que eu cheguei aqui e me desestabilizei, porque eu não vim pra cá pra fazer só isso. Posso? Não, sabe? Vamos lá. Não tem técnica. Tá bom. Tô tenso. Conversa de madrugada, vocês não dormem mesmo? Pois é. Ai, meu Deus, que medo de estar de madrugada. Você fica acordado também, Thiago? Bom, vamos lá. Eu vou começar pelo Fazendo Hora Extra. Eu vou dar pro Projota. Pelo seguinte fato. Eu tive algumas conversas com ele, a gente foi melhorando o nosso relacionamento um com o outro. Mas logo em seguida eu tava tipo assim, não, tô viajando, não tem nada a ver o que eu tô sentindo em relação a ele. Volto de novo a pensar que eu tava certa sim nos meus pensamentos sobre ele, que aparecem novas situações e outras coisas acontecendo na casa, que... Tipo, você chegar e tentar formar novos grupos para poder fazer alianças aqui e colocar uma pessoa direto no paredão. Que grupos? Não sei. Vou ter que citar nomes, gente, Por desculpa. favor. Mas se chegar, por exemplo, assim, pro Caio, pro Rodolfo e colocar na alta pra eles, assim, ó. Se a gente fizer um grupo, os últimos que entrarem nesse grupo, depois você vê as prioridades de voto aqui. Então, assim, você falou isso. Com qual intenção, eu não sei. Na verdade, foram eles que me trouxeram um nome aí. Sim, E eles eu trouxeram que um não nome que você concordei. procurou uma coisa. Não, como assim? Eles me trouxeram um nome pra gente votar e eu que não No concordei. meio de uma conversa entre que estavam interpretando, Mas a gente surgiu o sempre nome. conversou, não foi de agora, a gente sempre conversou sobre tudo aqui, sobre tudo de Sim, votos. nesse caso já especial do contamos, voto, estávamos todos falando Mas eu não disso. entendi isso de eu estar formando um grupo, isso eu não entendi. Na verdade, foi o desespero mesmo. Era medo de você ir pro paredão. E aí, com esse medo, você tava, assim, procurando novas alianças. Que aí você acaba, no meu ponto de vista, desculpa, agindo de uma como eu forma também procurei errônea no tentar jogo. Rodolfo. Porque eu acho que é um jogo meio sujo. Não, mas é que é um ponto de vista que você não tem, na verdade. Você não viu. Tudo bem. Essa é a minha opinião. Tá fazendo hora extra aqui. Ah, eu vou dar pra Thaís, o sou turista. Não é porque eu não gosto dela, pelo contrário, ela sabe que eu gosto muito dela. Mas, dentro do jogo, eu vejo que é a pessoa que menos se impõe dentro do jogo. E por isso, seria o turista da galera. Vitória, Ai, pode pegar a plaquinha. ô, Vi, leva aqui, por favor. Tá. Tiago, essa semana eu me senti estranha com uma pessoa. E essa pessoa sabe. Foi bem difícil pra mim, porque eu tinha uma relação muito boa com o Projota, direta de sentimento, mas em relação a jogo eu tinha muita dúvida. E quando a gente tem dúvida... Qual é a plaquinha? Oportunista. Mas eu acho que ele vai entender o que eu quero dizer, que eu acredito que no jogo dele ele procura oportunidades de se livrar do paredão, ou de uma forma de sempre ser a mesma coisa que você já me disse. Então eu acredito que no jogo dele ele procura oportunidades sim, seja com mais pessoas, seja com outras alianças, seja com a forma que você prefere jogar, que é diferente da minha. Então eu tô feliz a gente estar se reconectando, mas em relação a jogo eu ainda não consigo concordar com você. Beleza. Eu vou dar nessa semana o que eu senti pra Poca, mas eu acredito que seja pela ter sido monstro, apenas por isso mesmo. Porque eu acho que o monstro, ele dá um ar de solidão na gente, ele dá um ar de ver as coisas de uma forma que a gente acaba ficando mais introspectivo mesmo. Eu senti isso, não é por mal, é só porque eu acho que ela precisava de um momento dela. Eu acredito que foi mais por isso mesmo. O monstro trouxe isso. Nessa semana eu acredito que ela ficou um pouco mais afastada e até estava mais triste mesmo. Então, as questões que aconteceram, eu senti ela mais afastada e não... Acho que é isso que eu posso dizer. Camila de Lucas. Ai, meu nome sobrenome. Camila de Lucas. Então, vamos lá. A minha primeira plaquinha vai ser Fazendo Hora Extra, porque eu não concordo com uma opinião que eu até conversei com o Projota sobre paredão. Ele reclamou sobre ir para o paredão. Mas é ele? Sim. Isso, deixa eu colar, calma aí.
Porque ele falou sobre querer quebrar um padrão de a mesma pessoa ir para o paredão várias vezes. Só que a questão aqui é que um jogo ele se movimenta por semana. Então, se a pessoa foi no paredão 2 vezes seguida, é porque talvez teve um motivo. E a outra plaquinha é de sou turista, que eu vou dar para o Rodolfo, porque dentro do jogo é a pessoa mais distante que eu converso sobre alguns posicionamentos na casa. Mas é uma pessoa que eu gosto muito e tenho conversado bastante nos últimos dias. Segundo turista, hein, Rodolfo? Pode jogar, Rodolfo. Sua vez. Vamos lá. Vamos ouvir você. Nossa, eu tô segurando uma câimbra aqui que tá me matando. Não tá adiantando. O que eu faço? Tiago, primeiramente eu queria falar que aqui eu não tô eu não tenho confusão com ninguém da casa. Então, tudo que eu já tive de confusão, eu fui lá e resolvi. Então, eu acredito que se eu fosse turista eu não buscaria resolver, não buscaria um diálogo, não buscaria fazer essa minha parte. Eu vou dar a plaquinha de 2 caras para Carla, por conta do mesmo motivo que o Caio citou. E, inclusive, eu fiquei sabendo mais cedo, eu entendi quando ela me abordou mais cedo, aliás, ontem, depois que ela tinha me dado a pulseira do paredão, que ela me falou com as palavras dela que estava lá no Big Fone para tirar de mim. E mais cedo, o Caio trocando ideia com o Fiuk na academia, o Fiuk também falou isso para ela, e ainda ela também falou para o Fiuk, e ainda causou uma surpresa muito grande, tanto em mim quanto no Fiuk, porque... Posso me defender de novo? Porque assim, fica muito disse-me-disse aqui dentro dessa casa. Mas você falou isso? Sim, falei. Você usou as mesmas palavras comigo. Sim, e eu vou repetir a mesma coisa que eu falei quando o Caio levantou essa questão aqui. Eu me baseei no Bill, que teve 2 retiradas de pulseira. Sim, e uma mas no imunidade. momento você falou que quero tirar os 2. Mas eu falei o tempo todo. Lógico, para você, eu quero falar que eu falo para você, eu falo sobre você. Com ele, eu falo sobre ele, certo? Eu não fico falando sobre outras pessoas. Com o Gil, eu tive uma conversa hoje com o Gil, que me espantou você também sair falando para outras pessoas. Entendeu? Então, essa questão, realmente, eu queria muito ter tirado a sua pulseira e queria ter tirado a sua pulseira porque não era minha intenção alguma colocar vocês 2 no paredão. E não é à toa que eu fiquei a noite toda, não só pela culpa mim, que eu carreguei. Eu não acredito que ficou por mim. Você ficou pelo Arthur e ficou pelo Projota. Olha, não. Vou ser muito sincera, não é à toa que o Então, Arthur, mas no seu caso, vocês cara, é o cara que você mais anda dentro da casa. Mas, de verdade, a culpa que eu estava era super muito concordo. maior. A culpa que eu estava carregando por ter sido obrigada a ter esses votos era muito maior para mim e era uma questão de honra tentar... A gente não tem que ter culpa de voto aqui não, Carlinhos. Mas eu só estou A gente tá aqui é pra explicando. ser Você votado. falou sua visão e eu falei a minha, Rodolfo. Só isso. Nós 2 é os turistas mais top daqui, Thaís. Eu não ia não, mas vou. Nós não vamos arrumar confusão. E se vir confusão, nós vamos resolver. Aí que se resolveu, mas Fiuk. Eita. Quer deixar comigo? Ô, Thiago, Quer deixar comigo? só um parênteses. Aquela vez que do paredão, que um dos que o Projota eliminou uma pessoa para ir direto, foi depois do voto ou antes da votação? Depois a gente conversa. Deixa o Fiuk jogar. Vai lá, Fiuk. Bom, vou começar com essa sua hipócrita pra Carla. Porque ela costuma falar uma coisa e fazer outra. O quê? Desde a aproximação, de querer cuidar de mim, de falar que não concordava com o que o Arthur fez, de me vetar e tal. E foi lá e me colocou no paredão. Sim, porque eu já te expliquei. E desde aquela As outra minhas coisa, lembra da opções no conversa? paredão que tava, eu não poderia, Carla. eu não queria votar no Arthur e não queria votar nas meninas. Eu te expliquei. Tá, e naquele outro momento que a gente tava na baladinha, lembra que você chegou, foi falar comigo no meio, eu falei, você falou com o Arthur? Você falou, não. Eu falei, ué, o Arthur acabou de me falar que você falou com ele. Não. E aí você falou, eu não lembro, não sei se eu falei. Então, pra mim, cabe um pouco aí o de fazer uma coisa, de falar uma coisa, fazer outra. Bom, Eu acho que enfim, é questão de interpretação, filho. E mais umas coisinhas que você às vezes comentou que eu era meio grosso na cozinha.
ter umas situações, às vezes, no quarto, tipo, não vai apagar a luz, porra, não sei o quê. Umas coisas que para mim, não batem muito, assim, sobre o que você fala. Outra de duas caras, o Arthur está ligado já o que vem entre a gente aí desde o começo. De negócio do primeiro do veto, a gente tentei me aproximar para saber o real motivo. Você falou, pô, tô morrendo de vergonha do que eu fiz. E aí foi lá e votou em mim, me botou no paredão logo no domingo. Tentei ter uma segunda conversa, foi meio raso, tipo, você falou sobre meu jeitão, sou fechado, não sei o que, papapá. Basicamente isso aí. Show? É isso aí. Entre eu e você, cara. Thaís. Respira. Sim. Quer começar pelo turista já, Thaís? Já cantou pra gente o que você ia fazer? Então escolhe outra plaquinha, que bom. Eu tô cansado um pouco do turista, já foi muito. Não, mas pois é, o povo não cansa de virar turista, gente. Oh, meu Deus. Eu vou dar... Ai, pera. Olha, essa aí não saiu, hein? Olha. Quê? Essa aí não Respira, saiu. Thaís. Não, vou respirar. Eu vou dar isso pro Arthur. Porque, assim, eu não sei, assim, eu nunca conversei de jogo com ele, enfim, não sei em relação a jogo. O que eu conversava com ele era, tipo, coisas do dia mesmo. Então, e de jogo, assim, não tenho muito a ver, mas eu vi que, tipo assim, ele... o que ele teve foi uma... Ai, gente, não... Pera. Deixa eu esperar. Tipo assim, eu tentei hoje falar com ele, mas aí ele também já veio aqui, já deu na cara. Então, Arthur, tudo bem, a gente não conversa mais, tá? Eu queria, tipo, sei lá, ver como ele tava e só isso. E eu acho que a questão do fraco sobre o jogo, assim, sabe? Que tenta ficar fazendo algumas coisas e... Posso, Thiago? Diga. 2 semanas que a pessoa passa pela casa e nem olha na minha cara e do nada, quando eu tô conversando com a Camila... Não olha na sua cara, Arthur? Quando eu tô conversando com a Camila, ela chega e fala pra gente conversar, não tivemos a oportunidade, porque logo depois ela tava conversando com o Fiuk também. E uma pena, Então, não a tem, gente porque não na poder hora... ter essa conversa. Não, porque na hora que eu falei que eu queria conversar com você, foi aquela hora, tipo assim, que eu te dei o seu tempo, que era seu paredão, que era pra ver, tipo, como é que você tava, que eu não gosto de ser falsa, tipo, depois do paredão eu já vim falar com você, tipo, dei o seu momento. E eu não tava olhando essa cara, eu tava conversando, oi, tipo, o que a gente sempre fez, de conversar. Que é normal, que todo mundo tem afinidade mais com algumas pessoas e outras. Então, tipo assim, não cobra uma coisa que você também não dá. Eu acho isso. E agora, Peguei, foi leve. Sou Ai, você quer ver o fogo, né, Perquinho? Poxa, Thaís, se chamaram de turista várias vezes, é a sua oportunidade de inovar. Ai, essa música, Jesus. Ai, Tiago. Nossa senhora. Vai, Tatá. Pera, ai, sou oportunista. Mas essas palavras aqui, ai, eu sou... Segue teu coração, Thaís. Não faz o que você quiser. Pode ir, vai lá. Eu vou dar no turista porque, assim, sobre o Rodolfo, que a gente já conversou, mas eu vou falar aqui, então, no Rodolfo turista, porque eu vou falar aqui, porque, assim, quando eu vou falar, a gente já conversou, Rodolfo, mas eu vou ter que falar aqui, mas o Brasil inteiro já viu. É porque, assim, ele, como outras pessoas também, julga as minhas atitudes como se eu não tivesse, como se eu não me impôsse, porque eu acho, sei lá, que ver em posição com treta, com não sei o quê, eu tenho meu jeito de impor. E às vezes algumas pessoas nem têm a curiosidade de conversar comigo sobre jogo pra ter essa opinião. Então, Ele não é turista, ele é tóxico. não é tóxico. Essa é a definição. Turista é o cara que ganha passeio ao vivo. Não, então, mas é isso, tipo, não é tóxico. E aí, tipo, eu também acho que ele tá aqui, tipo, ele é de boa, e é isso. É turista pra mim. Bom, não entendi se ele é de boa ou se ele não é, mas obrigado, já volto com vocês, até daqui a pouco. Segura. Que faltou? Sou eu? Não sei. Vigor, falta você. Qual que eu já falei? Rodolfo foi.
O João também não Eu também não fui, não, Ju. De boa e... Eu também não fui ainda. Ele não foi ainda não, João. Falta quem? Dito. Falta acho que Gil, Gil, João, Poca. a Poca também não foi. Vai ser ridículo. Isso só. Nossa, isso aqui tá doendo na cabeça de vocês? Tá, latejando. Gil. Folga um pouquinho mais. Eu coloquei fogo. Mais tarde eu Se não colocar na cabeça, velho, podia ser em qualquer lugar, mano. Dá tempo, será? Isso aí me faz mal demais. Eu acho que você me interpretou mal quando eu fui falar com você. Oi? Eu acho que você me interpretou mal quando eu fui falar com você. Só mulher, né? Zero. Meu, foi 2 pipocas? Eu acho que eu daria fraca pra mim mesmo. Viu? Você pipoca? Hã? A mesma coisa. Amigo meu já deve ter feito uma figurinha minha segurando a bacia de pipoca aqui. Certeza. Nossa, eu tô premiada. Assim, entender o contexto e também levar para esse lado. Não. E então, sinceridade, se você tivesse dado uma falada, né? Exato. Podia ser um pouco mais turista, um pouco chato, menos chato mesmo, mas tudo bem. Já pode sumir com isso daí, né? Tem mais alguém? Não, pior que a gente olhou o quadro, já tava Acho que só pesado olhar o quadro, tá ligado? Aí vem a faixinha na cabeça e você fala, porra, velho. É o quê? Deus do céu. Pouca foi, velho. Ah, pouca não foi, não. Ah, então falta só vocês dois, velho. Não, é a Poca, o Gil e o João que ainda não foram. Esse trem vai apertando a cabeça da gente, credo. Deixa eu te ajudar, meu amigo. Vou pegar mais um pouquinho. Agora tá apertado? Nossa. Ficou uma... Vamos. Tá. Vamos. Vamos lá. Eu vou dar essa placa. Não, tá, não ser. Mas eu tô dando a placa já dizendo que não seria isso que eu usaria, tá? Qual você usaria? Porque é o seguinte, não acredito que ele seja tóxico. Ele foi tóxico num momento, diante de uma situação na qual ele já se desculpou, mas ainda foi de fato uma situação no qual eu me assustei, entendeu? Com a reação dele. Então, eu entendo que você estava alcoolizado, que você estava nervoso diante das pessoas aqui. Tá no paredão, foi pro paredão e estava novamente em risco de ir para o paredão novamente. Eu não diria que você é tóxico. Você foi no momento e você reconheceu. Você reconheceu que foi, e acho que isso é importante. E Dá mais uma. turista, vou turistar, né? Vou dar para um dos turistas da casa, que é o Rodolfo, mas pelo fato de a gente não conversa muito sobre jogo e tudo mais, então eu não entendo exatamente como você joga aqui dentro, talvez por a gente não conversar, talvez possa ser isso. Então é só o meu ponto de vista dessa forma, questão de a gente não... Trabalhar em Bastião. Eu trabalho. Só por isso mesmo. Muito turista aí, vamos acabar com essa férias, você e a Thaís. João. É o último mesmo. Tem outro pouquinho, então. Não sei mais o que foi. Bem profissional, cara. Pode ver uma lousa, né? Eu adoro. Vou entregar as duas de uma vez, porque eu acho que elas se completam. Olha só, vou falar primeiro da situação específica da questão do raio-x, que eu recebi a plaquinha de 2 caras ali, mas eu acho muito engraçado que só eu recebi, como se eu fosse o último do raio-x. Tinha uma galera depois também, e eu que recebi ali a plaquinha de que não era deixou uma ele galera, passar. Eu tô falando, eu deixei você falar, você podia deixar eu falar. Tá? Beleza. Tá, você não precisa rir, mas se você quiser rir, fica rindo aí à vontade. Então é o seguinte, eu acho muito grave somente eu receber essa plaquinha, sendo que outras pessoas também não foram lá com ele e com a Poca na hora do monstro. Depois que aconteceu a situação do raio-x, toda hora que eu passava por você, Projota, você olhava pra mim por aqui, ó, com o rabo de olho. E eu nunca tratei ninguém mal dentro dessa casa. E eu detesto ser tratado mal dessa forma. Ou seja, como que você pressupõe
que eu deveria chegar com você para conversar com você, sendo que você não olhou nem no meu olho o dia inteiro. Você falou que isso aconteceu Eu depois estou do falando, raio-x? posso terminar? Depois a gente conversa. Então, eu acho que é muito sério eu receber essa plaquinha de 2 caras, porque 2 caras pressupõe que existe uma falsidade aqui. E a realidade não é essa. E hipócrita, porque eu acho que você consegue penetrar muito bem na cabeça das pessoas pela forma como você fala. Então eu acho que isso é muito sério aqui dentro e eu acredito que você merece essas 2 plaquinhas, se bobear até mais uma. Posso falar? Fala. É porque você tá falando que eu te olhei torto depois do raio-x. Exatamente, depois do raio-x. Tá, beleza. Mas por que você não chegou pra falar comigo? Não, então? mas você já não tava olhando na minha cara. Você não apareceu lá pra ajudar a gente. Projota, você também não olhou pra mim, irmão. Não, mas isso aconteceu depois do raio-x, cara. Mas você não olhou pra mim. Você acabou de falar que aconteceu depois do raio-x. Eu tentei falar com você em alguns momentos. Que hora que você tentou Cheguei, falar te ajudei comigo? ali, ó. A sua plaquinha do monstro caiu ali, ó, no chão. Fui lá tentar sair da cozinha. Fui tentar te ajudar, você passou e saiu por mim assim, cara. Porque você não deixou simplesmente eu entrar no raio-x, cara. Mas por que você sentiu alguma coisa? Por que você não falou comigo? Você devia ter falado também, ué. Mas eu devia ter falado, eu não sabia que eu te provoquei isso, cara. Se eu te provoquei isso, você ficar remoendo na cabeça das pessoas. Ai, não deixaram fazer no raio-x, não deixaram. Por que você não falou comigo, então? Me chama ali pra conversar. É a seguinte, senta na cadeira e fala, João, vamos conversar que a gente Cada um reage de uma forma. Então, você me gerar um sentimento, você me gerar um sentimento, não tá tudo certo. Você acabou de mostrar que não tá tudo certo. Mas você me gerar um sentimento e a forma como eu reajo a esse sentimento é minha. Isso não faz com que você não tenha gerado esse sentimento. Não faz com que você não esteja errado pela forma como você agiu. Não é só você vir aqui ficar fazendo deboche, não é isso. Não é sobre o deboche a parada. Isso não tira o seu erro, irmão. Tá, mas também não me isenta de sentir o que eu tô sentindo por você. Ok. Você tá dizendo que eu tenho que falar, ficar me martirizando porque eu machuquei o Projota. Tá, pelo amor de Deus também, né? Gilberto. Vamos lá. Só quero explicar uma coisa aqui. Porque sou um novo homem restaurado, mas eu não fico calado não, tia. Bom, eu fiquei muito surpreso, porque eu achei que eu estava no paredão. Eu estava me preparando para o bate e volta, porque ia dar. Falei para a Sara aqui. Menino, tô ficando bem, viu? O que aconteceu? Eu falei para a Sara e para outras pessoas que a Carla votaria em mim no domingo no paredão. Então, não errei, mas que ela falou que jogou o voto fora. Falei, Sara, falei pra Juliette, falei, eu vou ser voto da Carla no domingo. Beleza, terminou o paredão, conversamos, e o que foi me dito foi, Gil, em nome do Senhor, hoje você não recebeu o voto. Eu disse, rapaz, eu acho que a Carla pode ter votado em mim. Não, ela não votou, porque ela jogou o voto fora, parará. Beleza. Fomos conversar, ela me passou que jogou o voto fora, que foi em mim, que não foi uma surpresa, tá tudo certo. Só que assim, se eu já imaginava que ela poderia ter me colocado no paredão, que ela iria votar em mim depois das 3 opções, e ela vota em mim jogando o voto fora... Mas, ô Gil, não. Você é um novo homem, achei que viu uma placa logo de cara. Eu não... Então, beleza. Então, eu só quero deixar claro o seguinte... Ninguém fez isso, Gil. Ninguém fez isso. As pessoas colocaram a placa de cara. Pronto. Então, vamos lá. Depois você pode continuar falando. Não, mas isso aí é outra coisa. A placa, vou dar turista pra pouca, porque a gente conversa pouco sobre jogo. Turista. Pouco? Não, sobre jogo. Pouco? Sobre o jogo, sim. Sobre o jogo, pouco? Sobre o jogo, sim. Pouco, tá bom. Pouco sobre o jogo. Tudo bem. Né? A gente não conversa muito e tudo mais, então tá tudo certo. Essa é a minha opinião, né? Tá bom. A gente conversa pouco sobre o jogo. Ou a gente conversa muito sobre o jogo. Já conversamos bastante. Não, nós já conversamos pontualmente sobre o jogo, mas nós não temos uma Inclusive, grande como eu tenho essa com semana. Sim, eu converso muito mais com a Thaís, com outras pessoas sobre o jogo. Beleza. E... poderia até dar para outra pessoa mesmo, verdade. Posso trocar? Pode. Verdade. Eu não falo sobre o jogo, é com a Carla. Joconda! É verdade, é a Carla. É verdade, obrigado. Não, é verdade. O surto vem. É verdade, ela tá certa. Gil, Não, verdade. Thaís, por favor. Mas é verdade, ela falou certo. Repila. E o que acontece, Tiago? Eu vou dar aqui... O que acontece? A gente conversou e ela me apontou que achou errado eu ter ido no quarto e passar. Pra Carla, vou dar 2 caras pra Carla. Por quê? No dia que nós tivemos uma conversa lá atrás, aqui para resolver um assunto, ela falou, Gil, quem foi as pessoas pediu nomes para mim? E eu prontamente dei os nomes, porque eu sou assim, eu falo as coisas mesmo, falo até demais às vezes. Então eu acho muito estranho, ela achar ruim eu ter citado uma coisa que nós conversamos, que para mim, ela queimou o voto em mim, não teria nenhum problema eu ter contado para as pessoas que eu sou aliado, até porque era um ponto que nós tínhamos conversado. Então,
Em um momento ela fala assim, Gil, quem for as pessoas pede nome, eu passo o nome, então ela deveria achar que era normal eu falar, alguém votou em mim, e ela pode perguntar, quem votou em você? Eu falei, foi a Carla. Para mim, em nenhum momento eu fui incoerente. Então, isso para mim é uma incoerência da parte dela, até porque no próprio quadro eu falei, não sei e tal, mas ela chega para mim e fala, fiquei muito triste com você por ter falado uma coisa que a gente conversou, e ela falou, de novo? Por que de novo? Porque assim, não, você falou não? Eu falei de novo. Então eu tô doido. Eu não entendi nada. Eu também não. Como é esse novo homem? Gil, você tá em jogo. Nova sua. Tá em jogo. Isso. Nota 8. Nota 8. Foi todo mundo já? Menos trabalho. A gente teve aqui... Eu sei quais são as pipocadas, então, mas ninguém pipocou com os 2 tiros. Pipocou no segundo tiro. E Projota e Carla dominaram as plaquinhas, né? Nem fiz a conta aqui, tô falando de cabeça, mas eu acho que é... É porque ter que indicar 3 pessoas ao paredão, Thiago, eu acho que é uma responsabilidade e eu entendo a dor das pessoas também. Aí você aprendeu. Pois é. Tô jogando, né? Obrigada. Exatamente. Beijo pra vocês. Valeu, tchau. 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 Chega, pô! Ele dá uma olhadinha pro lado. Sai daqui! Sai daqui! Ei, deixa a plaquinha que agora eu vou pegar um papel. Não, vai pegar o papel. Não, porque... Ei, fica aí!